Olha, um termo de cooperação técnica foi assinado entre a Superintendência de Vigilância em Saúde e o Ministério Público do Trabalho para tentar combater um problema que ainda preocupa muito: o trabalho infantil. A ideia é fazer um levantamento e identificar a quantidade de menores que estão em situação de trabalho infantil aqui no Amapá. Certamente você já viu uma cena semelhante a esta pelas ruas. Crianças trabalhando, oferecendo cardápios de lanchonetes, ocupados como adultos para o sustento da família. O trabalho infantil está presente em todas as áreas das cidades, tanto urbana como rural. Aqui no Amapá não existe um número oficial ou um mapeamento das áreas de risco com maior número de menores trabalhando. E de acordo com o Ministério Público do Trabalho, até as denúncias são poucas. Isso acontece porque a população aceita com mais facilidade, por exemplo, crianças vendendo nas ruas. Em 2013, foi feita uma caravana pelos 16 municípios do estado e, na época, o Ministério do Trabalho e Emprego identificou 8.000 crianças em situação de trabalho infantil. A gente tem até dificuldade de coletar esses dados, né? Porque o trabalho infantil, é evidente, ele ocorre em situação de informalidade, não é um registro de fato disso. Então é muito difícil a gente quantificar quantas crianças estão em situação de trabalho infantil. Mas se a gente for olhar empiricamente, basta a gente sair na rua para a gente ver que isso está acontecendo, que há crianças na rua como vendedores ambulantes, né? E não é difícil ver, mas é difícil de quantificar. O termo de cooperação técnica foi assinado entre o governo do estado, através da Superintendência de Vigilância em Saúde e o Ministério Público do Trabalho, para fazer o levantamento e identificar as áreas e a quantidade de menores em situação de trabalho. Primeiro pelas equipes do Sereste e do Ministério Público, fazendo busca ativa, verificando nos municípios. É importante que a gente tenha um mapa da situação de vulnerabilidade das crianças que estão trabalhando hoje indevidamente. Então essa busca, tanto pela denúncia da população, quanto da verificação in loco, será feito pelo Sereste juntamente com o Ministério do Trabalho. É preciso entender que a criança não tem maturidade biológica, emocional, para estar exercendo determinados trabalhos. Mas é preciso entender também que muitas vezes é uma questão de sobrevivência para algumas crianças que são abandonadas. Então, é necessário que se inicie com essa política e, a partir disso, o Estado crie mecanismos de política pública. Para a procuradora, a população precisa se envolver mais e denunciar. Famílias que recebem recursos de programas sociais, como Bolsa Família, podem até perder o benefício caso um menor seja identificado trabalhando. O trabalho infantil ele é muito tolerado, né? Então muitas vezes as pessoas veem a criança trabalhando e elas não tomam nenhuma atitude porque consideram que isso seja normal. Mas na verdade o trabalho infantil ele é proibido, o trabalho antes dos 14 anos ele é proibido, a partir dos 14 até os 16 apenas na condição de aprendiz. E ao se deparar com uma situação dessas, realmente a pessoa deve agir, ela deve procurar os pais, saber por que essa criança está nessa situação, para que as autoridades possam tomar as medidas. Então, por exemplo, se eu tenho uma família que está recebendo um programa de transferência de renda, essa criança não pode estar trabalhando. Se a gente verifica a situação de trabalho infantil, a família pode até perder o benefício.